meu nome é Maísa e eu nem troquei de blusa para continuar falando das leituras de outubro. É a primeira vez no canal? Gosta de livros, de leituras coletivas? Gosta de, quem sabe, um bookshelf tour? Não sei se vocês estão notando, minhas estantes estão diferentes, estou me preparando para mostrar todos os muitos livros que tem por aqui. Te faço um convite para se inscrever no canal. Também te peço a gentileza para curtir, compartilhar, fazer um comentário nesse vídeo, me seguir nas outras redes sociais. Todas as informações ficam aqui no box de descrição. Bom, em relação à brincadeira da blusa, é só porque eu gravei tudo num dia só. Outra leitura de outubro que eu queria comentar com vocês é Estrelas em Suas Veias, da Laura Sebastian, publicado pela Arqueiro. É o segundo livro de uma trilogia, o terceiro ainda não foi publicado, acho que ele está previsto para o ano que vem. E aqui a gente tem uma fantasia, uma alta fantasia, em que o mundo é extremamente complexo. A gente tem um mapa que é extremamente bem detalhado e é utilizado pela autora, inclusive. Adoro não só quando a gente tem um mapa grande, mas que a autora passeia por esses lugares todos. Então nós temos um reino que é Vestéria. Ele já foi um único reino, um único império. Guerras, tempos atrás, acabou dividindo esse império em 4 reinos. E a imperatriz do que seria o reino original, ela quer reunificar isso tudo. Sabe tipo Putin, que quer ver todo mundo junto ali, sob suas asas? Pois é, o plano dela, ao invés de entrar em guerra direta, vou ter 3 filhas, vou casar as minhas filhas com os regentes desses outros 3 reinos e depois unifico todo mundo. A ideia foi muito boa, né? Ela vai fazer isso, ela tem essas 3 filhas, ela cria, ela treina essas 3 filhas, ela já destina cada uma delas para um determinado príncipe, então elas são inclusive treinadas em como agradar esses respectivos príncipes. E aqui a gente tem um sistema de magia que é baseado na energia das estrelas, na magia das estrelas. Então algumas pessoas têm uma habilidade de conseguir extrair desejos quando elas retiram uma estrela do firmamento. Claro que poucas pessoas têm essa habilidade, é preciso um controle muito grande, porque senão não vai ter mais estrela no céu. Então eles fazem usos comedidos desse poder. A concepção dessas 3 envolveu magia das estrelas. Inclusive, a gente percebe isso até pelos próprios olhos das 3 irmãs. Enfim, no primeiro livro, que é Castelo em Seus Ossos, elas então vão para os 3 reinos, cada uma delas vai conhecer o seu escolhido, não necessariamente o escolhido, porque uma delas, por exemplo, o príncipe ele acaba morrendo, ela vai ter que casar com o bastardo desse reino. As outras 2, uma vai para um reino que abomina magia, inclusive ela tem que mascarar essa magia que é possível ver através do olho dela. E é um livro, gente, para quem gosta de trama política. Se você está procurando romantasia, não é a Laura Sebastian. Eu li a trilogia de Princesa das Cinzas, adoro aquela trilogia, mas ela é muito mais política. Então, assim, aquele monte de meandros, né? A imperatriz, ela tem plano A, B, C, D, entender todos os planos, o tamanho dos planos. Ela conhece as filhas, ela sabe onde é que essas filhas podem eventualmente errar. E ela já tem um plano B e C traçado para aquele erro que ela já está esperando, mesmo que a filha não necessariamente esteja planejando trair a mãe, enfim. É um imbróglio político assim enorme. Para quem gosta disso, eu acho ótimo. A gente tem muitas reviravoltas. Uma das irmãs é a mais irritante, assim, a Daphne, ela irrita a gente, porque ela tem uma fé cega na mãe. Ela acredita que a mãe quer o melhor para as filhas. E ela demora muito a perceber que a mãe quer poder. Simplesmente é isso, né? Ela quer reunificar todos aqueles reinos sob um único império. E ela quer ela imperatriz. Ela não tá preocupada muito com as filhas dela, não. Então a Daphne foi uma personagem bastante difícil. E a gente tem a Beatriz, que é a segunda irmã, que já tem um desenvolvimento muito grande nessa história. Ela cresce muito, ela vai fazer planos, ela vai em busca assim da verdade, ela tenta arrebanhar ali aliados. Enfim, não posso falar muito mais, lógico, porque poderia ser spoiler do primeiro livro. Então, o que eu posso dizer para vocês é que foi uma história muito boa, uma história bem amarrada. A gente ainda quer um pouco mais do sistema de magia. Eu quero que uma personagem específica assim bote o cropped
de forma assim bem ousada, sabe? Que ela assuma essa magia que ela tem e que ela enfrente a Imperatriz, enfim. Claro que a gente tem alguns casais aqui, são poucos, e esse romance ele não vai sobrepor nem o plano das próprias personagens, mas a gente tem sim um pouquinho de romance, inclusive tem um romancezinho muito fofo que tá longe das irmãs, mas tem um romance muito fofo aqui. E ele é um livro indicado, então, para quem gosta de sistemas políticos, de intrigas políticas, de traições, de confusões palacianas. Essa coisa toda vai estar presente em Estrelas em Suas Veias. Espero que o terceiro livro seja publicado logo lá fora. Espero que Arqueiro traga pra gente, porque eu gosto muito da escrita da autora. Uma leitura que eu fiz, que saiu lá na news da Livraria Leitura, foi A Torre Acima do Véu, da Roberta Spindler, publicado pela HarperCollins. Aqui a gente tem uma distopia de uma autora nacional. A Torre Acima do Véu já havia sido publicado um tempo atrás, então a gente está com uma nova edição e aqui tem um conto inédito e algumas ilustrações também inéditas. Eu gosto muito da premissa do livro, então a autora ela cria um mundo que foi encoberto por um véu, e esse véu ele era extremamente venenoso. Algumas pessoas sucumbiram a esse véu, acabaram morrendo, outras foram fugindo para edifícios muito altos. A nossa protagonista é a Becca, ela já nasceu nesse mundo que está completamente destruído, então 53 anos se passaram desde que o véu acabou com o chão, né? Então todos eles estão vivendo nesses arranha-céus, nesses mega edifícios. Existe uma tentativa ali de um governo, ele é um pouco ditatorial, porque ou você tá junto dele ou então você não vai receber as benesses de participar daquele governo. Esses mega edifícios eles vão ser interligados por grandes pontes suspensas ou então pelo uso de helicópteros. Eles perderam muito da tecnologia, mas eles estão conseguindo refazer, porque algumas pessoas elas entram em operações de ir até lá embaixo para tentar buscar algumas tecnologias, mas existe um problema, porque algumas pessoas que ficaram no véu não morreram, elas sofreram mutações, parece isso, e elas se tornaram grandes monstros, né? Então ficaram muito grandes, muito grandes mesmo, assim, muito fortes. Qualquer ser humano da nova superfície que adentra o véu, mesmo estando protegido para não respirar esse ar que continua tóxico, ele pode ser destruído por esses sombras, né? Então há um perigo muito grande. A Becca, ela cresceu com o pai dela na verdade é um pai adotivo, ele adotou tanto a Becca quanto o irmão dela, os dois fazem pequenos serviços, então se algum mega edifício precisa de um remédio, precisa, enfim, de qualquer coisa, eles são as pessoas que vão fazer esses resgates, eles não vão até o chão não, muitas vezes eles ficam ali só no início ou no final do véu. Então eles descem um pouco, vão fazer esses resgates de tecnologia, de medicamento, que seja, e eles tentam manter ali uma relação cordial com esse governo. Bom, mas até que um evento catastrófico acontece e a Becca ela vai ser obrigada a se unir a um grupo de aliados bastante improváveis e entrar dentro do véu. E aí, quando ela faz isso, ela vai descobrir algumas histórias sobre o que era a humanidade antes desse véu, e inclusive descobrir algumas coisas em relação ali a histórias que são contadas e que nem todas elas eram verdadeiras. Então, eu gostei muito, é um livro bastante frenético, né? Muita coisa tá acontecendo o tempo inteiro. A Becca é a típica personagem que cresceu ali sob essa escassez e aprendeu a ser forte dessa maneira. E eu gostei muito da história. Ela tem um final, mas a autora, ela tem tanto mais para escrever desse mundo, porque quando a gente descobre tudo o que aconteceu para chegar nesse momento de 53 anos atrás, né, surgiu o véu, e a gente descobre então um motivo desse véu, é abrir uma cortina nova, sabe? Eu acho que a autora ela tem condições de escrever muito mais. Ela tem, assim, já tudo bem delineado, é só continuar a trazer novos livros. Eu não perguntei para ela e nem fui atrás dessa informação, se ela pretende escrever novos livros, mas ela tem história para contar.
E aí fica essa indicação de uma distopia de uma autora nacional que tá com um conto inédito. O conto é de uma personagem que é muito querida e ela é quase que uma homenagem para essa personagem, né? Porque ela talvez tenha sido pouco aprofundada durante toda a história dela foi pouco contada e ela merecia mais. Então a gente tem esse conto para dar esse conforto aí. Mas eu queria muito que a Roberta escrevesse mais nesse mundo, porque eu tenho certeza que ela vai conseguir construir aí uma... Bom, eu sou fã de séries, né? Então aqui a gente tem no mínimo uma duologia com facilidade. E os próximos livros, da mesma forma que aconteceu na quarta-feira, eles fazem parte da mesma série. Então é Foundryside e Shorefall, do Robert Jackson Bennett, publicado pela Morro Branco. São os 2 primeiros livros da trilogia e, felizmente, a Morro Branco acabou de anunciar o 3º livro, já está em pré-venda, que é Locklands, que encerra essa trilogia. Eu estava curiosa para ler esse livro há muito tempo, esses livros, porque todo mundo fala super bem. A gente tem aqui uma fantasia steampunk, mais ou menos isso, né? Ela tem uma pegada de ficção científica, mas é uma fantasia. Ela já recebeu prêmios, todo mundo elogia, tem uma nota muito alta. E vamos começar com Foundryside, que esse aqui foi uma leitura coletiva lá do Fantasticai, então tivemos ótimas discussões. Esse mundo, ele é praticamente uma distopia. Por quê? Nós temos um mundo em que aconteceram guerras lá atrás, inclusive seres extremamente poderosos quase destruíram o mundo. Mas esse grupo de pessoas, eles criaram o que é chamado hoje de inscrição. Essas inscrições são frases ou são ordens que vão, quando inscritas sobre alguma coisa, elas conseguem alterar a função dessa coisa. Então, se você inscreve num cilindro de ferro, que ele é um cilindro de ouro, ele vai se portar como cilindro de ouro. Se você inscreve numa roda, que ela tem que a gravidade está puxando ela para frente, mesmo se ela estiver numa subida, ela vai acreditar que ela está descendo enquanto ela está subindo. Então são pequenas ordens que são dadas para que objetos eles tenham ações diferentes daquelas que eles teriam no mundo normal. Bom, a nossa protagonista é a Sansia, ela é uma ladra órfã, ela foi criada em condições assim terríveis, mas ela tem uma habilidade única talvez, que ela consegue ler essas inscrições e ela consegue perceber, inclusive, ao redor dela, não precisa necessariamente enxergar para ela conseguir entender onde é que o alcance dessas inscrições. Bom, a Sansia, ela é contratada para fazer um grande roubo, é a oportunidade que ela espera, porque ela quer ganhar muito dinheiro para fazer uma cirurgia e para se mudar daquele lugar, que é um lugar que é controlado por casas comerciais. Se você está dentro das áreas que são dessas casas comerciais, você vive ali com infraestrutura, com bons alimentos, com ótimas condições. Mas se você não está abrigado numa casa comercial, você vive na periferia, que é o caso dela, que são condições subhumanas, sem infraestrutura, sem empregos. Tanto é que ela faz o que ela faz para tentar sobreviver. E ela recebe então essa função que pagaria ela muito bem, mas ela começa a perceber que tem alguma coisa muito errado. E ela acaba abrindo o pacote que ela é contratada para roubar. E só tem uma chave. Mas quando ela abre esse pacote e ela entra em contato com essa chave, aí a gente tem uma mudança de mundo assim para Sansia. E a partir daí acontece ação em cima de ação. Ela vai encontrar aliados bastante improváveis, ela vai encontrar uma pessoa por quem ela desenvolve uma paixonite assim, muito bonitinha. E nesse primeiro livro a gente só tem lampejos dessa possibilidade, porque também não é um livro para focar em romance, longe disso, tá? Mas a gente tem um pouquinho desse carinho aqui em relação a Sansia. Mas ela se mete em cada enrascada. Bom, quem são esse grupo de amigos? Eu acho que vale mencionar. Então ela vai encontrar o Gregor. O Gregor, ele é um filho de uma dessas casas comerciais, mas ele é um soldado, um ex-soldado, e ele quer transformar Tevani, que é esse lugar, essa cidade, num lugar melhor para todo mundo. Ele é aquele cara que acredita que pode transformar
o mundo, né? Pode fazer o mundo um lugar melhor. Ele trabalha para isso. O Gregor é um personagem assim, nossa, ele merece muito um lugar feliz para ele. Nós temos o Orso, que ele é um escritor, então ele tem a função de inscrever esses objetos e ele pesquisa muito, ele quer buscar novas inscrições, porque essa é uma linguagem que não é dominada por qualquer um. Ela é uma linguagem que eles acreditam que tenham vindo, inclusive, de deuses, nessa guerra que aconteceu há milhares de anos atrás. E ele tem uma aprendiz que é a Berenice, que é, assim, ela é muito inteligente, ela tem uma memória fotográfica, ela é muito boa com as inscrições também, e é a ajudante dele. Então são os 4 personagens principais, que em algum momento ali vão se relacionar, mas acima de tudo a gente tem a Sansa como a grande protagonista da história. Então, nesse primeiro livro, a gente tem essa busca por esse objeto, o que é esse objeto, o que ele significa para esse mundo, e que talvez algumas confusões bem grandes estejam vindo por aí, né? E aí a gente chega no segundo livro, que é Shorefall, A Noite do Caos. É outra história que é frenética, então o tempo inteiro tá acontecendo coisa, gente, eu não sei, assim... não tem um momento de respiro, sabe? O tempo inteiro tá acontecendo ação em cima de ação, de descoberta. Aqui a gente tem um crescimento muito grande em relação a Sansa, então ela vira uma outra pessoa de certa maneira, continua com a habilidade dela, mas ela tem essas habilidades de certa forma aprimoradas, mas ela continua aí na busca por resolver um grande problema que tá chegando até Tevane. E continua com esses aliados dela que se tornam grandes amigos. O segundo livro traz 2 novos personagens que se insinuam lá no final do primeiro livro e que vão ter uma importância muito grande para o desenvolvimento da história. E a gente tem, assim, algumas revelações, principalmente em relação ao Gregor, que são simplesmente chocantes. Eu fiquei bem chocada em relação a algumas delas. A gente já desenvolve algumas teorias. Foi muito interessante que a gente tinha uma teoria em relação a um objeto específico, a quem seria, a quem pertenceria. E a gente errou, assim, muito, mas foi muito gostoso de fazer essa leitura coletiva por conta das teorias. Agora é conseguir comprar Locklands, que está em pré-venda, ele está com preço, assim, bastante salgado, mas lançamento hoje em dia tá complicado, né? Se você é leitor, você sabe disso. Mas, assim, vale a pena demais. Espero que Black Friday venha aí e me permita comprar Locklands, porque eu realmente gostei demais dessa história e recomendo muito se você gosta de fantasia, se gosta também dessa confusão, né? Então a gente tem muitas tramas políticas também, mas aqui um grupo improvável tentando salvar o mundo, basicamente é o que a gente vai ter aqui, mas com essa inventividade em relação às inscrições, que se no primeiro livro os personagens achavam que ela tinha limites, né? No segundo livro a gente tem uma expansão dessa magia que é quase como se ela se tornasse limitada. E parece que no terceiro ela cresce mais ainda, então tô assim curiosíssima para encerrar essa história. Bom, então foram esses todos os livros que eu gostaria de compartilhar com vocês. Não são todos os livros que eu li no mês de outubro. Se você tiver curiosidade, me segue lá no Scooby. Eu sempre estou colocando o meu histórico de leitura, todos os livros que eu tô lendo, os livros que eu já li, as notas, as minhas resenhas. No Instagram eu coloco todas as minhas resenhas também. Estou sempre colocando lá motivos para ler, trazendo algumas resenhas antigas. Então são os 2 canais assim que você vai me ver bastante ativa. Eu tava vendo um vídeo outro dia de uma produtora de conteúdo que eu gosto muito, ela falando sobre comentários. Gente, eu sou péssima para responder comentários, eu sempre tô pedindo para vocês comentarem aqui, mas na medida do possível eu tô comentando, tô respondendo, eu não consigo ser assim, com uma resposta imediata. Mas eu sei do carinho de vocês, porque tem gente que saiu daqui, foi me acompanhar no Instagram, virou um leitor de leituras coletivas, né, dos vários grupos que eu administro. Então a gente está sempre conversando de alguma maneira. É porque são muitos canais e eu sou sozinha em relação a todos eles. Eu leio muito, como vocês já perceberam, então eu acabo faltando assim em relação a essa troca com vocês. Mas aqui no YouTube, pelo menos, eu tenho conseguido responder todo mundo na medida do possível. Às vezes demora um pouquinho, mas eu agradeço demais o carinho, sabe? Eu acho que assim, é um carinho que eu não tenho como retribuir.
A única coisa que eu posso fazer é estar sempre aqui trazendo dicas de livros, falando de livros, comentando livros. É o que eu gosto mesmo de fazer com vocês. Então, eu te peço a gentileza para deixar um comentário dizendo que eu vou, provavelmente eu vou demorar a responder, mas eu vou responder. Eu vou ver esse comentário, ele vai ficar com todo carinho aqui. Te agradeço imensamente se assistiu até agora. Se puder utilizar o meu link de compras da Amazon, vai me ajudar bastante. Então, são todas essas retribuições que vocês têm feito e que têm deixado meu coração bastante quentinho. Muito obrigada se assistiu até agora. Eu vou deixar uma playlist aqui se você tiver a intenção de maratonar, isso me ajuda muito. E na semana que vem eu venho trazer a lista dos livros que eu pretendo ler no mês de novembro. Boas leituras e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!